Bom, começamos agora então mais uma conversa dos Estranhos Encontros com o realizador do nosso próximo filme Meio Ano Luz, Léo Moura Mateus. O Léo realizou diversos curtas e agora está com seu terceiro longa, Grace, nos cinemas. E hoje a gente tem ele aqui para essa conversa que vai refletir um pouco sobre o processo de criação do filme, sobre as principais preocupações e ênfases do Léo com o cinema, sobre multidisciplinaridade dentro das artes, sobre a relação do Léo com arte, com dança, com a performance, com música, com literatura, sobre os diferentes níveis no qual esse grande tema dele, que é a verdade, que é o discurso, que é a narrativa, se dá, seja na cena, seja na montagem. Me introduzi aqui, sou o João, sou diretor de produção dos Treinos de Encontros. E estou aqui com a Karen, que é nossa chefe de editoria, responsável pelos textos veiculados no site dos Treinos de Encontros. Karen, apresente-se. Oi, eu sou a Karen Lemos, eu sou editora-chefe do site dos Estranhos Encontros, estou na equipe de editoração junto com o Luiz Afonso. Ótimo. E agora eu vou passar para o Léo se apresentar. Bem, eu acho que tu introduziu aquilo que é mais importante. Sim, eu faço filmes e pronto, eu vim do Ceará e agora eu moro em Portugal. Agora não, já fazem 10 anos. E pronto. E eu fiz o Meio no Luiz, que é o filme que está no site. Sim. E eu fiz isso já faz algum tempo, né? Então, na verdade, eu também vou tentar fazer um exercício de memória falando dele. Já conversou um pouco com o Leonardo por entrevista, por e-mail, mas a gente ainda não tinha se conversado pessoalmente, online, então vai ser bom fazer perguntas e ouvir um pouco você. E aqui nessa conversa a gente vai falar um pouco de você no geral, não só necessariamente do Meio no Luz. Então vai ser uma viagem de memória para você, acho que em vários dos seus filmes, não só no dele. Eu espero que eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar nem de mim, nem dos meus filmes, mas eu sou uma pessoa um pouco suspeita. Mas eu vou tentar também. Vamos ver. É. Maravilha. Eu queria começar com algo que a gente não conseguiu perguntar na entrevista escrita, que foi, a gente não falou tanto do seu trabalho como ator, da sua proximidade com a dramaturgia e com a dança, Uhum. e eu queria que você contasse um pouco em que ordem você chegou nessas várias expressões artísticas e emendar uma pergunta, se a afinidade com tantas delas te faz ver mais proximidade entre essas diferentes expressões artísticas ou mais distância. Bem, eu acho que enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu vou trabalhando nessas coisas, as relações, eu tenho o meu mesmo grau de dúvida dessa pergunta, né? Se há algo que separa, qual é a especificidade, qual é a coisa da dança, qual é a coisa do cinema. É que, o que faz com que uma coisa que eu estou trabalhando em uma cena, né, não seja cinema, pura e simplesmente porque não tem uma câmera filmando, coisas desse tipo. Mas, enfim, de maneira muito simples, eu na adolescência me transformei em cinéfilo, comecei a ver filmes, e antes que houvesse um curso de cinema público na cidade, eu quis fazer jornalismo, eu não entrei em jornalismo, mas antes disso, aos 15 anos de idade, eu entrei no curso de teatro, porque era uma maneira, inclusive, de eu me relacionar com algo que já fosse um elemento forte do cinema, tá? Que é a atuação. E isso transformou muito a minha vida, de modo que essa relação com a cena, com os atores, com a performance, ela veio ao encontro do cinema, daquilo que já estava ali, do interesse por cinema, porque, enfim, eu comecei a trabalhar, a ficar mais próximo do teatro, da dança do primeiro, mas aí eu entrei também no curso de artes visuais, fiquei um semestre lá, e abriu finalmente o curso de cinema com 19 anos de idade, abriu o curso de cinema público da cidade, na UFC, e eu entrei,
Então, meu primeiro filme foi com os dois, meu primeiro curta que eu co-dirigi, ele foi feito com duas pessoas com quem eu estava trabalhando no espetáculo de dança. Então, na verdade, tudo tá misturado, tá tudo meio trançado. E até hoje é isso, assim, eu sinto que aquilo que eu faço na direção tem muito do meu trabalho como dramaturgista para a cena, porque, no fundo, aquilo que eu tento fazer é, na relação entre aquilo que existe e aquilo que eu vejo, como conduzir esse meio, que é o próprio filme. No trabalho do meu de dramaturgia, basicamente, aquilo que eu vejo, eu descrevo para as pessoas, falando das potencialidades, falando daquilo que está surgindo, quais, quais sentimentos que estão em jogo, porque, obviamente, os performers muitas vezes não conseguem ver de fora. Então, de alguma maneira, o meu trabalho está aí no meio. O meu trabalho de cinema está muito no meio, entre aquilo que eu vejo e aquilo que é o mundo. Eu fico pensando também. Eu cheguei depois no Mauro Caiano, na verdade. Gostei pra caramba. E eu percebi, voltando, visitando aos poucos os seus curtas e voltando pro Grace, que a memória é uma temática muito constante nos seus filmes. E eu acho que é algo comum no cinema, mas para você parece ser uma temática especialmente forte. E eu fiquei pensando se para você o cinema acaba sendo mais criação de memória ou recriação, ou nenhum dos dois, ou uma mistura. Eita, que onda. Legal tu falar isso, Karen, porque eu fui me dando conta, no processo de fazer os filmes, que muitos dos filmes falam sobre um passado, nem que seja um passado mais recente, um passado mais... tem uma ligação qualquer com memória, ou construção de memória, por um lado, e por outro tem outro lugar, que é o lugar da fabulação. Ou seja, na verdade, tanto a memória quanto a fabulação, ela constrói uma segunda imagem, né? Tipo, ela faz com que o espectador, de maneira bastante ativa, lide diretamente com outro filme que não é o filme que a gente está vendo. Acredito eu que é um procedimento que é roubado completamente da literatura. É algo que me interessa muito, que é, ao mesmo tempo que a gente está lidando com uma materialidade daquilo que a gente vê, existe uma imaterialidade muito específica da pessoa que assiste. Fazer com que um filme seja uma ferramenta para a imaginação não é algo que eu ouvi muito enquanto estava estudando cinema, mas ao mesmo tempo foi algo que me interessou muito e que sem dúvida faz uma espécie de tem uma afinidade muito grande com o meu trabalho como dramaturgista, novamente, na dança e no teatro. Porque no teatro tem essa coisa, né, que na cena, né, mas no teatro, na cena tem essa coisa, que você fala uma palavra, essa palavra ela existe, você fala de um objeto, há uma pedra aqui, há uma pedra ali, uma pedra gigantesca, basta que você fale isso. A mesma coisa na literatura. E o cinema, né, a imagem fotográfica seria uma espécie de oposição a isso, não é? Existe uma espécie de realismo a qual a fotografia e o cinema são supostamente condenados, mas na verdade nunca me interessou isso no cinema. Sempre me interessou como uma espécie de ferramenta de duplos, de uma construção de duplos. Assim. Nossa, eu achei fantástico você falar isso, porque foi algo que, enquanto a gente estava discutindo para fazer a sua entrevista, a gente comentou muito da proximidade com a dramaturgia e a literatura. E agora você falando, eu fiquei pensando na palavra conjurar, porque é uma coisa quase mágica, né? Você fala e existe. Outra temática que eu gostaria de trazer para agora, eu vou pular a ordem que eu tinha pensado, na verdade, já para ir para a literatura. Tá bem.
Eu queria saber se você conscientemente escolhe o que você lê, o que você escuta, enquanto está trabalhando, sobretudo no começo de um filme, sabe, nos estágios iniciais. Talvez por ver uma ligação entre isso que você está lendo e o seu filme, ou por conscientemente querer que influencie o que você está fazendo. E você Uhum. faz isso conscientemente. Gente, adorei a pergunta, Karen. Essa pergunta é muito legal. Eu acho que nunca ninguém me perguntou isso na minha vida. Mas sim, sim, eu sou muito conduzido por uma espécie de biblioteca mental sobre o que é que, muito intuitiva, de que é o que é que umas certas palavras, um modo de olhar, um modo de escrever, pode me servir de pista, pode me servir como ferramenta mesmo para erguer um filme. E é algo que eu faço constantemente, sem dúvida. Eu acho que desde os meus primeiros filmes isso é muito presente. Para citar um filme não é à toa, não é? é nos agradecimentos do Maureen Caína tem lá Roberto Bolani. Hoje em dia eu acho isso extremamente cafona, mas foi muito sincero na época. Eu tinha 20 anos, Foi muito sincero na época. Porque eu não precisava, eu digo cafona porque eu não precisava revelar qualquer coisa ali. Ah, não, isso aqui também tem qualquer intelecto, qualquer coisa meu. Mais espertinha aqui. Eu sou influenciado, eu sou alguém sensível, né? Um jovem sensível. Eu não precisava colocar isso, mas pronto, né? São as coisas que você faz aos 20 anos. Mas, sem dúvida, o Bolanho, para tu ter ideia, né? O que é o Maureen Caiana? O título, só para você perceber. Tem um poema dele chamado Godzilla no México, que é sobre a relação entre um, um pai e um filho, enquanto bombas caem sobre a cidade do México. Na minha cabeça, de maneira meio misteriosa, mas meio psicanalítica, no meu filme sobre o tio e o sobrinho, né? Sou eu e meu tio. Seria um filme que poderia se chamar Godzilla em Fortaleza. Mas depois o Godzilla em Fortaleza se transformou em Mauro em Cayenne. E é por isso que se chama Mauro em Cayenne, por causa de um poema chamado Godzilla no México. Mas pronto, só para te falar de como até coisas muito simples, elas têm uma repercussão que, enfim, né, elas não são muito, às vezes não são muito evidentes, mas que são como operação importantes para mim, para eu conseguir criar uma forma, visualizar um caminho para o filme, para a jornada que eu estou fazendo. Léo, isso que você me falou, pensando nos seus filmes como um todo, né, me fez me lembrar de uma reflexão que eu tive esses tempos, acho que eu até comentei com a Karen, de que muitas vezes o trabalho de fazer um filme ou escrever um texto parece tanto um trabalho de criação quanto um trabalho de mediação da realidade, né? Então, de selecionar ali alguns elementos, alguns aspectos muito fundamentais que regem a nossa vivência e usar eles para transmitir essa realidade, né? É quase que um trabalho de filtragem, tanto quanto um trabalho de imaginação. E eu fico pensando que nos seus filmes, ah, essa esse ímpeto que eu acho que de mediação da sua realidade e o que também acaba desenvolvendo nessa criação de discurso, nessa noção de narrativa, nessa noção de memória, está muito mediado pelos espaços, né? E por todo o processo de apreensão deles como um todo. E eu fico pensando como isso é retomado na própria maneira como os filmes são feitos. Então, esse processo de mediação da sua realidade, da sua vivência, essa ideia do espaço como elemento tão central para o desenvolvimento desse discurso, dessa narrativa, desse olhar, como isso ocorre para você e como o seu próprio processo de produção, né, dialoga com isso. Pois bem, eu acho assim, também uma pergunta muito complexa, mas aquilo que eu consigo te dizer assim a matéria que eu tenho mais à mão para conseguir trabalhar é a minha própria vida. É aquilo que eu vejo, é os espaços por onde eu passo. O modo como eu utilizo essas coisas é porque, para descrever,
para poder trabalhar, para poder ler um filme, para poder fazer uma jornada, ela está muito mais ligada às condições materiais mesmo da vida que eu levo. E sempre foi isso, mesmo no Grace. Isso, sem dúvida, foi uma experiência que culmina no Grace de uma maneira muito, muito, muito diferente, né? Tipo, meus primeiros curtas eram filmados com câmeras nem HD, não é? E o Grace é um filme que é filmado em, sei lá, 6K, não sei, com uma produção grande, tá? Mas a operação ela é meio parecida no modo como o filme ele nasce da minha relação com aquilo que eu vejo, que eu vivo, com aquilo com que eu tenho curiosidade, aquilo que eu vou ler para poder aprender qualquer coisa sobre, as coisas que eu coleto, as anotações e os acasos, e os encontros, que acontecem só no momento do presente. Isso acontece no momento que você está com a mão na massa no filme, quando você descobre que, não, o ator não pode filmar, qual vai ser o outro ator, então, que eu posso convidar. Tipo, as micro decisões ou as macro, elas possuem o mesmo nível de responsabilidade. Claro, não é? Elas vão ter efeitos completamente diferentes sobre o filme, mas para mim têm o mesmo nível de responsabilidade. Elas vão aparecer no filme, nem que seja fora de campo, nem que seja para dar uma espécie de terreno para que aquilo ali seja feito, no fundo seja feito, porque aquilo que vocês veem que é o filme, ele é só uma espécie de sombra de várias circunstâncias que foram gentilmente montadas, assim, sabe? É algo assim. E eu me surpreendo tanto com o que acontece no final quanto, quanto qualquer espectador. Eu me surpreendo na hora que eu monto e vejo e projeto, de repente eu vejo coisas que funcionaram melhor, coisas que funcionaram pior, mas no fundo não, isso aqui foi a experiência que eu tive. Não tem nada que eu possa fazer a não ser honesto com aquilo que eu vivi. O filme é isso. Não sei se faz sentido, Sensacional. gente. Essas coisas que eu falo às vezes são bem meio. Eu também estou construindo esse discurso à medida que eu falo com vocês, entende? Porque, Sim, porque assim, de outra forma, eu não teria nenhum interesse por cinema. É justamente, sabe, no sentido de que o discurso ele não é pré-pronto. A minha relação com o cinema, o meu fazer com o cinema, ele está inclusive no modo como o discurso foi sendo mudado desde o momento que eu comecei a ver filmes. sim. Essas mudanças elas são muito importantes para minha sobrevida como realizador, no sentido de, né, é, justamente, né, através das mudanças que eu entendo que eu entendo uma possibilidade de, de cinema na minha vida. É, não, eu acho ótimo. E eu fico pensando que, não sei, como alguém que teve uma experiência de realizar um filme agora e de montar os filmes que eu produzi, que eu muitas vezes produzi, é impressionante. Eu falo para todo mundo que gosta de cinema assim, busque ter uma experiência montando um filme uma vez. Porque depois que você tem principalmente o áudio mixado, né, que é o que permite você ter mais uma fluência da montagem, e você vai fazendo pequenas mudanças ali, dando um tempo interno de cena a mais, um tempo a menos, conectando uma cena com outra, e você vai percebendo o discurso sendo montado na sua frente, parece quase mágica, assim, né? Como as coisas vão se construindo, como o realismo vai se dando, assim, e é algo extremamente maleável, né? É quase Sim, sim. assusta quão flexível é, assim. Exato. E na verdade não é uma. é, Aquilo que me encanta é que, na verdade, esse momento que parece surgir só na montagem, ele existe desde sempre. No momento que você está tendo as primeiras ideias de um filme, você já está fazendo esse tipo de decisões. É só que na montagem elas ficam muito visíveis. E às vezes fica desesperador, inclusive. O fato de elas serem extremamente visíveis. Sim, Mas essas decisões, essa relação com esse fazer, ela existe a cada etapa do que seria um filme.
Até porque eu não acredito muito essa coisa de etapas também, mas eu acredito muito de que isso é uma constante do trabalho, do começo ao fim. E, inclusive, isso se transmite para os outros filmes, para os próximos trabalhos que você for fazer. É curioso, né, pensar que eu estou falando disso, e agora para remeter um pouco ao que a conversa já foi falada, né? A minha relação com dança, com teatro, etc. Mas na dança, por exemplo, o modo como. Eu lembro muito bem de quando eu tinha uns 16 anos, eu ver um ensaio pela primeira vez de um amigo dançando, né? Enfim, eu vi um ensaio, e aquilo que eu perguntar para ele, é muito bonito, mas é uma pena que isso aqui acabe quando acabar, às vezes que você for fazer esse espetáculo. A coreografia acaba, não tem, né? Tipo, eu posso filmar, mas aquilo ali não é a mesma coisa. E ele falou qualquer coisa sobre como uma coreografia ela se transforma para um outro trabalho, como um movimento, coisas encontradas, ela ganha ela tem uma vida que não é sob o título de um espetáculo. Ela ganha uma vida que é interna à própria cena, à própria experiência de dançar, uma certa dança. E a gente fala um pouco disso em relação ao cinema, sobre como a experiência que te é, que faz o filme também te faz enquanto pessoa que faz filme. E é mais nesse sentido que me interessa a ideia de autoria, que é na ideia de não na ideia de que eu tenho um estilo, eu tenho uma cara. Eu gosto muito na ideia de que existe uma espécie de construção material de experiência que vai sendo transmitida através de, de filme a filme, né? Você enquanto realizador, mas também das pessoas que trabalham no filme. Os modos eles vão sendo aprendidos e transmitidos, e eu acho que é muito difícil descrever esse tipo de situação. O, um filme é uma espécie de comunidade que é contínua, se desfaz e refaz. Acho isso muito interessante. Eu fico pensando, porque parece que a gente falou tanto desse processo de construção, de articulação, do nível discursivo, mais da montagem, quanto de uma certa performance, potência da cena contínua como um todo. E eu me lembro, uma cena que ficou muito comigo, assim, de todos os seus filmes, foi o plano sequência, da dança, no Grace Uhum. especificamente. E que você vai percebendo lentamente um momento, quase um ritual, assim, algo que une um certo grupo de pessoas, um espaço ali muito claro e que vai constantemente se construindo, as pessoas dançando, as pessoas aprendendo a dançar, e como é um movimento muito construído por meio de uma de uma força do corpo, assim. Uhum. É muito forte isso. E sabe, João, essa cena para mim eu fico muito feliz por ela, porque para mim ela não vem naquele impulso que eu acho que aparece inclusive em outros filmes. Não, é porque é um momento de dança do filme, né? Uma espécie de alívio cômico, um momento em que você consegue entrar numa vibe artificial produzida pela música. Isso acontece bastante em vários filmes, sabe? Mas existe qualquer coisa que, sem dúvida, a gente consegue aprender dos musicais, que é o modo como uma música, uma dança, uma maneira de estar em cena, ela consegue também reunir um, um filme inteiro, sabe? Tipo, fazer com que os personagens todos, quando você bate o olho em cada personagem nessa cena, principalmente naqueles que você já conhece, aquela cena tem um significado específico para cada um deles. E a interação do que acontece na cena, ela possui
ela possui um outro nível de leitura para além daquele simples do presente, da intensidade da dança. E isso eu acho que é o que eu gosto mais da cena, que é o modo como ela meio que faz uma espécie de mini furacão dentro do filme, para quando as coisas elas finalmente tocam no chão novamente, a gente já está em outro lugar. Mas pronto, isso sem dúvida tem a ver com dança, mas não propriamente com a dança que eles estão dançando com a swingueira. Mas é aquilo que eu gosto também de pensar, porque a swingueira no Grace, ela surge de um encontro com o Dipas, né? O Dipas é um cara que é realizador de cinema também, além de antropólogo, etc. Eu acho que ele é uma presença muito forte, assim, no filme. Muito forte. E eu fico até pensando, assim, não sei, já falo pra o cara e a gente já vai dar prosseguimento às outras questões. É só porque isso que você me falou me pegou muito, assim. Você falou desse ciclo e de fugir disso. Até quando essa liberdade que o cinema dá, discursiva, uma liberdade para elaborar suas próprias verdades e seus próprios caminhos, se coloca como uma espécie de. Eu não diria que um ato de rebeldia, mas uma reafirmação de uma liberdade para criar sua própria narrativa, para criar o seu próprio discurso, frente a uma realidade que, de certa forma, impunha certos ciclos, certos caminhos já dados. Uhum, uhum. Sim, o Grace também fala disso, né? A personagem basicamente é meio isso, mas ao mesmo tempo eu não me interessa tanto pensar o breakthrough, da personagem, ao momento que ela percebe que é esse lugar do mundo. Não, eu acho que é alguém que sabe muito bem como é que vive e as consequências dessa maneira de viver. E tem uma confiança muito grande nessa maneira de viver. Como é que a gente lida com esse tipo de vivência? Para mim é muito mais sobre como de fato como é que alguém que é livre assume sua própria liberdade e o modo como as outras pessoas reagem a esse tipo de liberdade. Isso para mim é quase um problema, o problema do filme, né? A equação do filme que o filme inteiro não tenta resolver, tenta trabalhar em várias circunstâncias diferentes. Assim. A mentira ali que a Grace todo mundo fala, ela é mentirosa, etc, etc. A mentira ali é só uma espécie de expressão da realidade mental dela, do modo de viver artístico dela. A mentira é só para a gente, como espectador, perceber como ela vive, mas na verdade o modo como ela vive, as palavras elas têm tanta força quanto a sua presença, como as suas decisões, os beijos que ela dá assim do nada, sabe? Esse tipo de coisa. Ótimo. Sim, essa parte da performance no Grace é sensacional. E ao mesmo tempo que tem a presença da mentira, eu acho que funciona demais, porque o filme o tempo todo é extremamente sincero e honesto com a Grace. Se não fosse assim, eu acho que não funcionaria a personagem da Grace, todas essas transformações dela e a presença da performance. Se não fosse isso, ela não seria a Grace, né? É muito, muito, muito incrível. E eu tinha uma pergunta que acho que meio que combina com a questão da dança. E tanto no Grace como no Completo Estranho, no geral, nos seus filmes as trilhas sonoras são muito boas. As músicas chamam sempre muita atenção. Quando a gente lembra das cenas, é difícil não vir uma memória musical ali. E aí eu fiquei curiosa como é que funciona a escolha das músicas, se parte de você, se é um grupo. Pois bem, é, assim como a gente falou da coisa do livro, né? Dos livros, quais são os elementos que eu me coloco ao redor para conseguir trabalhar, percorrer o caminho de um filme.
acho que as músicas, elas também conduziram, assim, os filmes, as músicas, elas são realmente intensamente trabalhadas e muito durante a faculdade. Eu ouvia muitas músicas e as músicas me inspiravam profundamente para cenas dos filmes. Então, as músicas surgiam ao mesmo tempo que o filme surgiu. É por isso que eu não tinha nenhum pudor de usar músicas sem direitos de autor, autorais. Não só porque eu estava na faculdade, eu me dava essa desculpa, mas também porque na faculdade eu ouvia, de fato, isso era uma espécie de metodologia. Essas músicas faziam parte da minha vida, então por isso elas precisavam fazer parte desses filmes. Mas eu fui mudando essa minha relação também, assim, ao longo do tempo, não só por causa basicamente por causa da passagem de um filme a outro, das questões que vão surgindo. Mas, então, a partir do Antônio 23, por exemplo, tem uma pessoa com quem eu comecei a trabalhar, que é o Fernando Pereira Lopes, e que fez que surgiu uma outra camada ali, que é a camada da trilha original, né? De você compor uma música, compor músicas para a cena, para o filme. E foi algo que começou a me dar muito prazer, muito prazer. O Fernando, ele trabalhou em todos os filmes que eu fiz desde o Antônio 233, os curtos e os longas. Basicamente porque eu sentia em algum momento que sempre existiam contornos musicais que me ajudariam a cena. As músicas muito, muito, muito raramente entram como uma espécie de trilha para dar sentimento, para cena e tal. Simplesmente porque eu não consigo. Simplesmente porque eu não consigo trabalhar com trilha conduzindo a cena. A coisa, eu realmente gosto de ter concretamente a possibilidade de compor com o Fernando no, com o corte, com o movimento dos personagens, isso tudo. Isso eu lembro muito bem, né? Da primeira vez e a gente usou isso intensamente foi no momento do Antônio 23, que é o momento que ele sai andando pela cidade com uma música que está tocando numa festa e que se transforma numa espécie de trilha, mas isso começou numa festa e tal. E tinha uma relação com o corte, com a velocidade dos cortes. Isso eu gosto muito. Eu me sinto meio... E pronto, aí chega no Grace, em que há músicas de diferentes origens, né? Tem música original, música que não é original, foi colocada ali da mesma maneira como eu colocava nos meus curtas, pensando a cena ao redor da música. E também tem música sendo tocada, como na cena do Swingueira, né? Em que aquilo ali, inclusive, a gente teve a oportunidade na sala de ensaio de conduzir cada detalhe da cena, e foi assim, um dos ensaios mais divertidos que eu tive na vida, porque tava todo mundo na mesma vibe, foi muito legal. E a coreografia foi surgindo o movimento, foi surgindo... Ah, não, nesse momento sai o pandeiro, fica só o cavaquinho. Tipo, isso foi muito... Foi demais, foi demais. Eu adoro isso. Imagina que parece uma orquestra funcionando. Sim, é. Muito bem feito. E sobre o filme que a gente passa nos Estranhos Encontros agora, fica meio ano-luz, algo que a gente da editoração e a equipe no geral percebeu bastante é, de novo, essa ideia dos retratos das pessoas e dos lugares no filme, e isso aparece de formas diferentes, em camadas diferentes. E eu acho que ao mesmo tempo que pode ser meio frustrante essa coisa de as imagens não se traduzirem completamente nas palavras, as palavras completamente nas imagens, o filme vê nisso uma oportunidade de narrativas infinitas, a cada gesto, a cada esquema que aparece. E eu fico lembrando que você comentou com a gente que é um filme para a gente ver chapado. E aí eu fiquei pensando se isso não tem muito a ver com o ritmo do próprio filme. E se, para ver essas ligações que o filme encontra, esses padrões, a gente não tem que estar
certa forma, um pouco desconectada da realidade, um pouco Uhum. interpretável. Queria que você falasse mais sobre isso, que acabou sendo só uma frase no final da Sim, pergunta. sim. Então, eu acho uma das coisas que ainda me dão muita que eu sempre respondo quando eu falo sobre por que eu moro fora, é algo que para mim tem um sentimento meio cruel, que é o fato de que, sim, a violência me foi algo muito importante, foi algo muito importante para eu não viver em Fortaleza. Porque realmente quando eu senti que era possível viver sem esse sentimento de angústia no corpo, eu não quero mais viver desse jeito, como se fosse uma espécie de traumatizado de guerra, sabe. Eu percebi isso, uma coisa tão simples quanto isso, a ideia de que você vive para continuar, para se manter vivo, é algo que eu percebi quando eu percebi que você pode estar solto. Isso é algo muito doido, né, porque na verdade é isso, segurança não é privilégio nenhum, segurança é o básico, absolutamente básico, uma pessoa quer ter paz na vida. Mas enfim, no último ano que eu morei em Fortaleza, foram várias situações muito desagradáveis. Hum. E eu sinto que essa disponibilidade que você tem, como que não é uma linha reta, não é uma seta, né? Quando você está chapado, é a mesma disponibilidade que você pode ter vendo um filme, no sentido de que não necessariamente tentando captar todos os movimentos, tudo aquilo, o que é a história, o que é que de fato precisa ser compreendido, qual é a moral, é algo que de maneira muito séria está ocorrendo hoje em dia em termos de obsessão pela ideia de roteiros e pitchings e laboratórios, etc. É de que, a ideia de que para você contar uma boa história você precisa de ser efetivo, você precisa ter parâmetros para conseguir conquistar alguém, para conseguir conquistar a atenção de alguém. É algo muito publicitário. Então, para mim, existe qualquer coisa no meio no luz que que a estratégia não seria, que também foi uma estratégia que é fantástica, né? Tem um trabalho, sei lá, Apichatpong ou de Simon Yang, que é a ideia a concentração acontece, né, quase no Zen. Nesse, a concentração acontece até no excesso de camadas. É o modo como você pode ficar pulando de uma camada para outra enquanto você está assistindo. Não necessariamente você consiga assistir, né, ver tudo, a narração, a história que está sendo contada através da narração, o som do videogame e a imagem que a gente está vendo, que é uma imagem do passado, enfim. Todas essas camadas, elas não estão lá para você tentar captar todas, mas justamente para poder com que você possa passear entre elas, você possa caminhar entre elas, como mesmo as pessoas caminham, como o desenho é feito, porque um desenho ele não é uma eu não desenho como uma espécie de imagem mental, sabe? Ah, tem uma imagem na minha cabeça e eu desenho. Não, o desenho é o próprio rastro da caneta que faz o desenho fluir de energia. É na minha relação com o próximo traço e com o traço anterior que a coisa vai surgindo. Ela não necessariamente um desenho é um projeto. É isso, eu não sei se exatamente eu consegui fazer isso. Na verdade, eu não sei se isso, quando eu juntei tudo, é parecido com essa ideia inicial, mas de toda maneira é uma parte de uma vontade, né, de desejo. E, e com vontade e desejo, eu fico satisfeito que eu tenha completado matado essa fome. Eu acho que pelo que surgiu aqui, surgiu nas nossas discussões em equipe, surgiu no ensaio que vai estar depois no site, sim. Eu acho que continuou como uma constante. Inclusive, foi engraçado ler em tempos separados o ensaio e a entrevista e perceber as ligações. Ah, que legal. De ter sido independente. Você tem algum apontamento, João?
Eu só ia comentar que eu gostei muito da. Não sei nem se é propriamente uma analogia, mas do comentário sobre o desenho, né? Porque a gente comenta sobre a cena, né? Sobre a dança, e também sobre a articulação do discurso como montagem. Isso sempre me retoma não só sobre o que o filme coloca como verdade e ele desenvolve como discurso. Eu acho que os seus filmes, para mim, eles sempre têm um quê muito documental em como ele trabalha os espaços e como eles trabalham essa certa qualidade da visão. E eu sempre fico pensando que não só o filme tem um discurso, não só o filme tem a sua verdade, né, no que ele revela, mas das muitas verdades que existem de uma cena em perspectiva, né? O traço como traço, o traço dentro do todo, o que você não consegue escapar de como o que vem antes te influencia para perceber esse momento. Então, é interessante, porque essa série de recortes, né? Ah, e são filmes que trabalham no 4x3, que já é um formato que traz um quê de artificialidade, que traz um quê de construção de recorte, abre para essa perspectiva, né? Não só qual é a verdade do filme, mas quais são as verdades possíveis dessa cena, né? Dentro Ah, de um sim, todo. sim. Tem uma coisa que para mim era muito divertida falar com a pequena equipe, era que para mim aquelas duas paredes que tem na esquerda e na direita são como os biombos não, as cortinas de um teatro, né? Mesmo assim, tipo, você não sabe o que vai vir da esquerda, você não vai, sabe o que vai vir da direita. A gente não sabia. No fundo, eu fiz um filme para poder sentar ali e poder ver. É meio uma espécie de, claro, eu não precisava fazer um filme para isso, poderia só me sentar, mas só como eu gostaria de partilhar essa experiência com mais pessoas, foi por isso que eu fiz um filme. Porque para mim e sim, tem todo um espaço de teatralidade, de como que me interessa muito, que é de como se a gente para olhar uma pessoa, essa pessoa se transforma em uma espécie de protagonista do mundo, né? Se a gente para mesmo para olhar alguém, por alguns segundos, além daquele filme, a gente vê uma pessoa, de repente a gente vê outra pessoa, e enquanto a gente vê essas pessoas, a gente também tenta imaginar a vida delas, de onde elas vêm, para onde elas vão. Aí tem essa outra camada que para mim, que na verdade é o ponto de partida, né? Que é o da história. O fato é que aquela rua não é qualquer rua de Lisboa, é uma rua que carrega um traço de violência muito forte. E para retornar à ideia de violência, né, para a gente pensar, né, de como eu estava falando sobre violência antes, violência na minha rua, na Maraponga, e agora venho para cá e eu também estou falando de violência, sobre como essa violência ela é fantasmagórica, ela está ali ainda. Como o nome da rua, como essa rua ela preserva qualquer coisa, sim, dos corpos das pessoas que passaram, que foram levadas para serem atiradas num poço nesta rua, e sobre como essa violência é extremamente banalizada. Que espécie de violências esse filme registra, e para mim também é meio claro, existe na quantidade de turistas uma espécie muito clara de desinteresse completo pela, pela, pelas condições ecológicas de vivência nesse espaço, né? O fato de que existem pessoas ali e hum, que passam por um cemitério sem saber, sabe? Passam por um cemitério sem perceber que aquilo ali é um cemitério também. Isso para mim tudo me interessa. Isso tudo me interessa. E, na verdade, o filme ele vai jogando com essas camadas. E até o ponto de, claro, né, que é o meu paralelismo grande do filme, que é entre o filme que eu estou fazendo, ele registra a mesma luz que, que em outro planeta a gente consegue
eu tento fazer nesse filme, né, através da luz, tentar refletir sobre o passado, porque esse passado, ele materialmente ainda existe em algum outro planeta. Ele, ou pelo menos não, materialmente talvez não, né, mas em termos de imagem, ele existe já em outro planeta. O passado é extremamente real. Ele está aqui agora. E eu só consigo falar disso com vocês porque essa rua, olha só, preserva ainda o mesmo nome, mas se não tivesse esse nome, nem isso a gente saberia, né? Isso para mim é algo muito interessante. É uma das coisas que fez eu fazer o filme. Enfim, esses resquícios materiais que ficam e introduzidos no filme. Uhum. Ainda não saber sobre essa questão da violência. É isso, com camadas que vão se juntando e dá vontade de assistir de novo, de fazer entrevista e de rever mais uma vez. E eu acho que a gente pode ir fechando agora com essa pergunta. E eu queria saber se você tem alguma coisa que você quer falar agora no final. Não, na verdade, eu acho que eu fico muito feliz que o filme possa ser apresentado, mostrado para mais pessoas através da internet. E eu nunca tive muita oportunidade de falar mais extensamente sobre ele. E eu fico agradecido de pronto, poder falar e fazer com que as pessoas possam ver, permitir com que elas vejam. É isso. Eu agradeço demais você ter topado conversar com a gente. É muito uma honra e um prazer. Bom demais te ouvir. E vai ser muito bom passar o seu filme e ouvir o que as pessoas têm para dizer também. Essa abertura. É isso, eu sou muito grata também. Muito obrigado, Léo. Já é a nossa terceira conversa, sempre um prazer. Verdade. Feliz que a gente conseguiu ser tão propositivo, a gente conseguiu explorar tanta coisa da sua obra aqui. É uma alegria ter você aqui conversando com a gente. Obrigado. Eu acho que aquilo que eu falo, eu acho que eu estou numa fase mais esotérica, pode ser que seja tudo bastante, bastante abstrato. Mas, de toda maneira, isso tudo surge de experiências muito concretas, de uma relação com, com o discurso, com aquilo que, para mim mesmo, eu mesmo estou construindo. Eu fiz esses filmes, mas, na verdade, eu não sinto que eles são meus, exatamente, no sentido não da autoria, mas na ideia de que eles são. Foi por eles que eu medi a passagem do tempo na minha vida, meio isso. Eles são quase uma espécie de diário, meio isso. Ótimo, lindo isso. Nossa. Bom, Não, bom, é isso então. Muito obrigado, viu, Léo? Valeu, João. Valeu, Karen.